Olá, esse é o segundo episódio do podcast Oncolog. A gente busca aqui trazer informações de qualidade e de extrema relevância no tratamento e no acompanhamento, prevenção oncológico. Hoje vamos abordar um tema muito especial, que é a genética relacionada ao câncer. E estamos aqui eu e o Dr. Luciano, juntamente com o Dr. Bruno Bordeste, que é um especialista em genética médica e atua também na área de oncogenética. Eu vou passar as palavras para ele apresentar e depois a gente vai falar muito sobre isso, que é um tema diferente, muita gente nem sabe que existe essa especialidade e a gente vai desmistificar muita coisa hoje. Legal, André. Agradeço o convite para participar do podcast Oncolog e também de fazer parte do time da Oncolog. Para mim é uma honra muito grande. Dou boas-vindas a todos os nossos ouvintes aqui do podcast. Meu nome é Bruno, eu sou médico geneticista, formado pela USP de Ribeirão Preto, mineiro. Estou aqui em Cuiabá já há 2 anos, sempre atuando aí na clínica com as pacientes e os pacientes com câncer. E fico à disposição aí para o nosso bate-papo. Bruno, estou muito feliz, obrigado por você ter vindo aqui, né? E também estou muito feliz pelo nosso segundo episódio aqui do podcast Oncolog. E hoje é um tema muito importante, né? Eu sou mastologista, o André é oncologista, e na nossa clínica, ali na Oncolog, a gente tem muitos pacientes com câncer de mama. E a genética sempre foi um tema já bem atual, mas ultimamente tem se falado mais sobre a genética. Cada vez mais a gente vê aqui no Mato Grosso mulheres jovens com diagnóstico. Estou falando no caso de câncer de mama, mas a oncologia de uma forma geral. Eu queria que você explicasse para o pessoal, primeiro, o que é o geneticista, né? A sua especialidade, como é que funciona, quando a pessoa deve procurar o geneticista, se tem uma demanda espontânea ou não. Geralmente ela passa primeiro com o médico, com o oncologista ou com o mastologista e vai ao geneticista. Como é que funciona aí a genética? Legal, Luciano, bacana a pergunta. A grande maioria é encaminhado, né? E no finalzinho eu vou até trazer um dado legal que eu tenho recebido algumas demandas espontâneas justamente por causa desse tipo de trabalho que a gente está fazendo aqui agora, né? De levar a informação para a população de forma geral. Quando a gente vai falar da genética do câncer, né? Muitas pacientes chegam, os pacientes perguntam, né? Falam, o que veio aqui comigo? Aí eles falam, eu vim descobrir se o meu câncer é genético. Aí eu já falo, então a consulta acabou, porque é genético, né? O câncer é uma doença genética e, na verdade, o papel do geneticista é entender o risco hereditário, né? Ou que está relacionado com a herança da família, ou que tem risco ali para a descendência, bem como para a própria ou para o próprio paciente. Quando eu falo que o câncer é genético, de uma maneira muito simples, né? Está relacionado a erros que acontecem ali no momento que a célula está crescendo. Ou acelerando muito esse crescimento, ou perdendo a capacidade dela de parar de crescer, né? Bem como vários outros mecanismos um pouco mais complicados. Mas de forma muito simples é isso. E o gene, né? Explicação mais simples também é um manual de instrução. Um manual de instrução que o corpo usa para fazer os processos que ele precisa. Se a gente, né, compra ali um armário, uma cama para casa, vai montar e o manual está escrito errado, no final do processo eu vou ter um erro. Aquele móvel vai se está errado, cair, quebrar, não vai fazer a função dele, e no corpo acontece a mesma coisa, né? Obviamente ali com as proteínas, né? Enfim. Exatamente. Muito legal essa comparação e essa explicação que realmente fica claro, né? Eu acho que muita gente tem essa ideia, o que é a genética, né? Como é que se está estudando isso, como é que é hereditário. E acho que os avanços foram fantásticos, né? Anos 60, 70 para frente, nessa área. E não só para a oncologia, né? Com a descoberta de muitas coisas hereditárias, muitos genes, né? Que é o manual de instrução aí que você falou, e que acabou fazendo um papel importante não só no diagnóstico, mas também hoje com um monte de implicação terapêutica e de prevenção, de orientação, né? Principalmente quando se fala no tumor mais comum, no câncer mais comum, que é o câncer de mama, né? E
Eu acho que essa questão de encaminhamento é importante mesmo, porque os nossos pacientes não entendem por que vai passar por outro profissional e de que forma você vai fazer isso, né? Como é que você vai... o que você usa, que armas você usa na sua consulta para entender realmente o papel hereditário e depois os exames, né, complementares para isso. É engraçado, porque o paciente chega, né, a pessoa senta ali na cadeira, só que vem junto com ela a avó, o tio, o primo, o marido, os filhos, o periquito, vai todo mundo junto lá na consulta. O geneticista olha para o paciente e já vê aquilo tudo ali atrás, porque isso traz implicância, né? A gente está falando de doença hereditária, né? São vários pacientes que eu tenho que a gente chama de índice, que é aquele caso que teve o tumor, né? E a gente vai procurando no restante da família, encontra essa alteração genética e consegue até fazer um trabalho legal de prevenção, né? Em outras pessoas que eventualmente não desenvolveram ainda o câncer ou não tem nem sinal ali de tumores benignos, precursores, enfim, né? Então, uma pessoa saudável que identifica a alteração genética e já entra em medidas ali protetoras, sejam elas, né, exames de imagem ou medidas até cirúrgicas, né? Eu tenho visto, Bruno, assim, no meu dia a dia, né, no consultório de mastologia, e esse boom de procurar, né, informação, procurar genética, veio muito depois que a Angelina Jolie teve aquele câncer não teve câncer de mama, ela resolveu fazer a mastectomia, a adenomastectomia redutora de risco, para que ela não tivesse o câncer de mama, porque ela fez a identificação que ela tinha alteração genética. Então, assim, eu tenho muita paciente que procura muitas vezes no consultório, pedindo, né, ver se realmente é genético. Às vezes não, ela já vem com aquilo na cabeça que ela quer tirar a mama. Fala assim, doutor, eu vim aqui que eu tenho uns nódulos, são nódulos benignos, e eu quero tirar a mama, que eu não quero ter câncer de mama. A gente vai entrar nisso daqui um pouco, né, para a gente falar do que é e quando tem a mutação, o que a gente pode estar fazendo. Mas eu queria que você falasse assim, por que eu cheguei nesse assunto? Tem pacientes que chegam no meu consultório e falam assim, doutor, na minha família tem muita gente que tem câncer. Aí você começa, mas câncer de mama? Não, câncer de mama não, mas tem câncer de ovário, teve câncer de intestino, teve câncer de pulmão, teve câncer de boca, de colo. Então, assim, isso a gente tem que levar também em consideração quando você tem esses tipos de tumores aleatórios, né? Não é um tumor específico, também tem indicação de estar fazendo aí um mapeamento genético, ou só aquela pessoa específica fala, não, na minha família teve 3, 4, 5 casos de câncer de mama, ou 3, 4, 5 casos de câncer de pulmão. O que você orienta assim, para as mulheres que estão nos acompanhando? Muito bom, né? Existem os agrupados ali, né, Luciano, e a André também, que eventualmente vai pegar esses outros tipos de tumores que não são de mama, mas uns agrupados que são muito clássicos, né? Por exemplo, mama e ovário, a gente já compreende muito bem. O agrupado ali de sarcoma com mama, sistema nervoso que é cérebro, né? O sarcoma é de músculos ali, osteosarcoma de ossos. A gente tem, né, uma síndrome que é a síndrome de Li-Fraumeni, que tem uma incidência alta aqui no Brasil, em especial na população ali do Paraná. E Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Muita gente migrou para cá, para o Mato Grosso. O que seria essa síndrome de Li-Fraumeni? É uma síndrome que é um bom exemplo desse agrupado de tumores que a gente vê com alta frequência em uma família. Então, um caso que eu vou dar de exemplo, uma paciente jovem com câncer de mama, que eu atendi, o pai teve sarcoma. Aparentemente, né? Bom, não tem nada a ver a coxa com a mama, enfim, né? E aí a gente puxando a história da família, veio, tinha um tio que faleceu jovem com tumor, câncer no cérebro. A gente vai, né, traça o heredograma, que é aquela árvore genealógica, e identifica eventualmente esses padrões, né? E aí, identificado esses padrões, a gente consegue pensar eventualmente um gene específico ou em um grupo ali de genes que tem mais relação entre si. As principais síndromes são de mama e ovário, a gente tem de câncer em colo retal, que é do intestino, né? Intestino, estômago, e entra, né? Vesícula biliar como importante também, o câncer renal, de bexiga, e que entra ali na síndrome de Lynch. E assim, tem mais ou menos 100 genes já mapeados e relacionados com diversas síndromes de predisposição. Então aí, na verdade, vai depender.
que tem que deixar a pulguinha atrás da orelha, né? Muitos casos na família, mesmo de cânceres diferentes, e se tiver casos ali em idade precoce. Que idade precoce, 50 anos, a gente coloca o corte, né? Tumores abaixo de 50 anos necessitam de ter uma atenção especial. Uma atenção especial, né? André, e com você lá na oncologia, também acontece a mesma coisa? Elas te procuram, querem fazer o teste genético? Sim, eu acho que essa dúvida é frequente nisso, né? O paciente tem um diagnóstico de câncer, já primeiro chega com medo dele, de ter o câncer, como que surgiu, do que é. E o segundo questionamento é isso, eu posso transmitir isso para os meus filhos, né? É uma preocupação bem frequente, às vezes está com um irmão, uma irmã já está com medo também. Eu acho que é importante realmente as pessoas saberem que não é todo grupo de câncer que vai ter uma alteração no gene, né? Que vai ser um grupamento que chama, que é esse da Angelina Jolie, o Lifromene, mas que algumas vezes a gente vê famílias com vários tipos de câncer e vários mesmo, né? Da mesma geração, e não encontra nada nos testes, né? Provavelmente a gente não encontra nada atualmente, né, Bruno? Acho que no futuro, com os avanços dos testes, talvez a gente consiga identificar mais, né? Assim, a clínica médica ali, a gente jura por Hipócrates, é lá no período da Grécia. A genética, né? Começou, tudo bem, a gente foi 1800 e quebrados ali, com Gregor Mendel lá, com as ervilhinhas dele, mas assim, a genética médica é um tema, né, que é aplicado à saúde humana em si, é ali da década de 50, 60, 70, foram, né, o cariótipo mesmo, salvo engano, ali da década de 60 ou 70, o primeiro que foi feito, o primeiro exame genético. E esses testes genéticos que a gente faz no câncer, a base deles, né, o primeiro DNA de um ser humano que foi sequenciado completamente, né, foi no começo do milênio, levou mais de 10 anos e 13 bilhões de dólares, né, mais ou menos. Então foi um esforço gigantesco. Hoje a gente consegue sequenciar um genoma humano, todo o material humano, em questão de horas, né, em menos de um dia é possível fazer esse sequenciamento. E assim, as coisas... Na parte da genética, o custo está... O pessoal fala, nossa, mas é muito caro os exames. Mas o custo está caindo tanto. Teve um artigo interessante no último congresso de genética que eles apresentaram, que se a ressonância fosse abaixando o preço, igual esses testes genéticos abaixaram, né, ela custaria 13 centavos de dólar hoje. Né? Caramba! Então, o preço, embora seja caro, né, a redução de custo está acentuada ao passo que vai entrar na rotina mesmo. Isso aí você falou uma coisa que é verdade, Bruno. Há um tempo atrás era impossível você indicar para uma paciente fazer um teste genético pelo custo, né? A gente ia, né, levando, hoje não. Hoje você pode indicar para a pessoa de baixa renda, não é isso mais, porque eu digo de mama, acho que está em torno de R$1.000, R$1.200, né? Para você fazer um sequenciamento, eu acho isso muito barato, para você identificar se realmente ele tem a parte genética ou não. Isso. A gente estava falando aqui, me chamou a atenção. O André levantou aqui uma pergunta falando sobre alguns genes, né? Que existem pessoas que têm um histórico familiar de câncer, de um determinado câncer, mas você faz o sequenciamento genético, não dá. Pode realmente ser algum gene que não está mapeado ainda, mas eu acredito em uma coisa, André e Bruno, não sei se eu estiver errado, vocês me corrijam. Eu acredito muito em hábitos. Então, assim, provavelmente é uma família que tem um hábito já voltado para um grupo de risco de um determinado tipo de câncer. Então, geralmente, vou falar mais uma vez do câncer que eu participo, o câncer de mama. São pessoas obesas, bebem, fazem reposição hormonal, são sedentárias. Então, assim, a família já tem uma certa predisposição, e essa predisposição ela não é genética. Essa predisposição ela é comportamental. Então, realmente, você tem lá 2, 3 pessoas na família que tem o câncer e às vezes não é genético. Você acha que isso acontece realmente? Quando você começa a colher sua história, ali você fala assim, eu acho que o problema não é genético, o problema é hábito de vida mesmo. Com certeza, né? Eu não diria que não seria genético específico, né? Porque é o seguinte,
talvez até, eu concordo em não ser genético, mas eu falaria que é epigenético. A epigenética, né, que é o seguinte, o nosso DNA é um livro que está escrito, né? E a epigenética é como se fosse um clipe, que eu clipo aquelas páginas para não ler ou acesso páginas que não era para eu ter acesso, né? Então, a informação em si não mudou, ela que a gente procura é isso, né? Que está escrito ali. E o que a gente vê que é epigenética é que, de fato, isso já está para lá de comprovado. Sim, nossos hábitos alimentares, questão de atividade física, hábitos de sono, exposição crônica ao estresse, né? Exposição, né, a poluentes, enfim, da mais variada ordem. Sim, isso modifica diretamente a questão do funcionamento do DNA, né? A estrutura em si, a carroceria está normal, mas o problema está no modo que ele está funcionando. E esse raciocínio é perfeito, né? Os pacientes, quando eu vou explicar isso, eu conto a minha própria história, né? A minha avó teve diabetes com 35 anos, minha mãe teve diabetes gestacional quando eu estava sendo gerado. Eu tenho um tio com diabetes, começou com 35, 36 anos, minha tia com 40. Então, assim, eu tenho 30, está batendo na minha porta. Sim. É um risco genético da minha família que está relacionado a hábitos ruins. Que todo mundo tem em comum? Todo mundo é sedentário, todo mundo ali tem o peso um pouquinho acima do que deveria, né? Então, esse raciocínio é perfeito. Então, isso acaba gerando um cluster, né? Um grupo de tumores, né? Quem fuma, aí é tabagista passivo, está do lado de quem está fumando, aí você vai ver vários casos de câncer de pulmão. Então, esse raciocínio é verdadeiro. De uma forma simples seria isso, né? Hábitos influenciando o funcionamento de um gene que estaria normal de certa forma, mas consegue bloquear ou estimular, nesse caso aí do diabetes, né? E em câncer também, realmente a gente vê várias famílias assim e provavelmente isso é um fator importante. E às vezes a gente fala isso, mas em medicina é engraçado, né? Nunca é matemático. A gente vê pacientes atletas que fazem tudo que seria um manual de não ter um câncer ou não ter uma doença, na verdade, e acaba adquirindo até jovem para isso, né? Então, é uma incógnita algumas vezes isso tudo aí, o que faz, o que leva a isso e às vezes não só o ambiente, mas às vezes até medicamentos, né Bruno? Eu tinha conversado com alguns geneticistas de algumas coisas do nosso metabolismo, né? Que isso também é herdado, né? Metabolismo de drogas, de substâncias. E que, de certa forma, hoje a gente não usa, mas também tem testes para isso, né? Muitas vezes de metabolização de medicamentos, tudo. Sim, né? Porque o remédio, né? Se ele fosse uma chave, a indústria, né? Claro, é como se todo mundo tivesse o mesmo buraco de fechadura e que essa chave vai encaixar perfeitamente naquele buraco da fechadura e girar. Mas não é assim, cada um tem ali, é um pouco mais emperrado, então, né, tá frouxo ali. Então, esse teste, que é o teste farmacogenético, né, ele vai ver a dose adequada, a medicação adequada para o funcionamento de algumas enzimas que estão ali no fígado. Ele é bem interessante, de forma geral, né? Tem sido muito aplicado hoje na epilepsia, né? Já está bem consolidado dentro da pediatria ali nas síndromes epiléticas. Tem ajudado muito na psiquiatria também com os antidepressivos, né? E aí eu não sei, vou inverter o papel. Vocês têm na oncologia aplicado isso em alguma... Eu já vi aulas na parte de metabolização do tamoxifeno, que aí realmente tinha algumas coisas nesse sentido de estudar antes para ver, e eu acho que deve ter muito mais coisas, mas muitas vezes era o custo, o acesso, e acaba a própria, talvez a indústria não estimule isso, como você falou, né? Isso é muito interessante, André, porque aí você vai poder fazer dose e se a medicação realmente ela é eficaz ou não, né? Eu achei interessante também, Bruno, a gente falar da epigenética, né? Que são clipes que a gente pode acessar ou não acessar aquele determinado código genético.
Será que a medicina não está indo para esse lado aí da gente poder lançar medicamentos ou algum tipo de tratamento em que a gente pode ligar ou desligar algum gene, né? Falar assim, olha, igual você falou, a gente está falando de oncologia, mas vamos dar um exemplo que é mais comum, diabetes. Né? Eu tenho, você, no seu caso, você falou que tem um histórico aí importante. Eu falei assim, vamos fazer o seguinte, vamos desligar esse meu genzinho aqui para diabetes. Tá chegando a isso? O que você tem visto aí na... Então, Luciano, não está chegando, chegou. Chegou? Aí. Por exemplo, né, a gente tem... acho que o grande desafio na genética, eu fico às vezes me rebolando para simplificar esses conceitos meio cabeludos, né? Mas assim, eu tenho o DNA, né? Então, o DNA, ele... se fosse uma receita de bolo ali, quando eu vou comprar os ingredientes e eu já tenho o mise en place ali feito para fazer o bolo, que é a proteína, né, seria o RNA. Então, mudar o DNA é muito complexo, porque ele está presente, ele é o mesmo em todas as células do corpo. Mas o RNA, né, o RNA, por exemplo, né, para fazer o receptor lá do estrogênio, que é o hormônio lá que vai agir na mama, ele está expresso na mama, ele não está expresso na orelha. Sim. Então, ele já é localizado, né? Então, a estratégia hoje nossa não é nem mexer tanto, em alguns casos, no gene. Hoje a gente já tem medicamentos que, se esse RNA, que é aqui, ó, os ingredientes, está errado, eu consigo consertar. Que são medicações, né, que vão silenciar esse RNA que viraria uma proteína errada, ou seja, ele é inativado. Isso não chega a ser exatamente um mecanismo epigenético, mas isso abre portas para a gente conseguir, e inclusive esse modelo que está sendo testado em uma doença rara, em alguns grupos de doenças raras, a própria indústria, obviamente, se fala nomes aqui pelo compliance, mas a própria indústria já está estudando em pressão alta, em demência, em diabetes, medicações para isso, e que vai chegar na oncologia também esse tipo de tratamento, né? Inclusive, de todo o processo depois disso. Que, como eu falo, da receita até o bolo estar pronto, tem muita coisa acontecendo aqui. E isso aqui que explica, inclusive, né? Poxa, essa paciente que é atleta, que faz tudo certinho, mas não entra na cabeça, por quê? E elas me perguntam, mas doutor, eu faço tudo certo, eu sigo minha vida gabaritada e tive o câncer jovem, então, e o exame veio normal? Assim, porque o nosso foco hoje é aqui, e isso ainda é muito, muito, muito pouco perto da complexidade do que a gente era. Sim, né? Sim. Pouco ainda. Não, e falando de utilização de genética, né, você falou, a gente está falando um pouquinho de câncer, mas entrou um pouco na parte do diabetes. A gente conversou outro dia de teste para emagrecimento, que tem sido propagado também, e assim vai, né? Tem um monte de... Para atletas tem alguns testes genéticos que alguns fazem, dependendo do perfil, que você vai ser melhor para fazer tal esporte, ou explosão ou não, né? O que você vê hoje de utilização aí, Bruno, prática, além do... A gente vai falar mais de oncologia, mas de modo geral, aí você pega essas coisas que eu falei, que seriam mais fiéis aí como resultado, né, e para orientar o paciente aí. Legal, pergunta super bacana, porque isso tá invadido aí no mercado, virou realmente um nicho de mercado muito disputado, né? A questão dos testes genéticos. E aí, André, é o seguinte, né? Eu acho que isso até puxa um pouco para o nosso trabalho na Oncolog. A gente preza pela excelência lá. Então, tudo que a gente vai fazer é buscando o melhor. E, assim, a gente preza por isso porque, eventualmente, não é a realidade disseminada em todos os lugares. E isso está relacionado também com o teste genético, né? Ainda carece um pouco de uma evidência robusta, né, para a gente falar assim, ó, o teste genético que hoje em dia eu vivo recebendo, por exemplo, para o autismo, teste genético de autismo. Isso é muito, né? É uma demanda grosseira, assim, de volume. E aí eu falo, olha, o teste genético para autismo, se não for em um gene só, ou cromossomo, se não for uma síndrome, né, os testes que são vendidos direto para o consumidor, eles hoje não têm evidência ainda de que vão fornecer uma resposta confiável.
Os de metabolismo, a gente tem já consolidado para aqueles nichos que eu falei, da psiquiatria, alguns de epilepsia, alguns de dor também, analgésicos, né? O tamoxifeno, algumas outras medicações, mas isso ainda está um pouco limitado. Então, eu, particularmente, eu tomo uma conduta de ter um pouco mais de pé no chão. O que eu oriento aos pacientes? Né? A gente procura síndromes, né? Então, BRCA1, BRCA2 e os genes relacionados. E eu estou esperando um pouquinho mais e observando como que a literatura, né? Como é que a medicina vai se comportar com relação a esses outros testes. Mas sim, eu vejo eles como sendo promissores aí para o futuro. Né? Eu acho é bem interessante mesmo isso aí. Acho que juntando evidência para ajudar muito, porque muitas vezes as pessoas se esforçam tanto para uma coisa, a gente está falando de esporte ou de outra, ou para emagrecimento e tal, e teria que tomar outro caminho aí baseado nisso, né? É uma mudança de mentalidade aí. Isso. E acho que André, porque às vezes você encurta o caminho também, né? É lógico que eu vejo assim, tem pessoas que são improváveis. Você fala assim, o improvável, mas o improvável acontece também. Mas quando você tem aí você entende a sua genética, se a sua genética ela é mais para um esporte de resistência, se é mais para um esporte de força, então faz a diferença, porque você já começa a treinar desde cedo para aquele tipo de esporte. Sim. Tem alguns... Você tem conhecimento, Bruno? Você tem algum país que já faz isso com os atletas de uma forma geral, né? Fala assim, o americano já faz uma sequência, mas ou não. Não existe isso. Cuba fazia, mas não era genética. Mas eles faziam assim, tipo, o cara tem mais uma tendência aqui a tal esporte, vamos colocar o cara para fazer esse tipo de esporte. Mas você acha que isso pode influenciar de uma forma geral, né? Esse mapeamento genético, antes mesmo da pessoa desenvolver, né? Duas perguntas: mapeamento genético quando a pessoa ainda é criança ou jovem, em relação às doenças, em relação às habilidades. Você acha que isso pode ser que vá acontecer, de você já nascer e você fazer um mapeamento genético, saber, olha, você pode ter isso, você pode ter aquilo, ou você tem melhor você fazer, tipo um mapa astral. Faz um mapa astral, faz um mapa genético da pessoa. Olha, você tem habilidade para isso, vai ter habilidade para aquilo, vai ter predisposição a esse tipo de doença. Legal, pergunta super interessante. Não acho que vai virar, não, porque já é. Já é. Porque a Inglaterra, ela tem feito ali já alguns programas, né? Pilotos, salvo engano, a Inglaterra. Alguns projetos pilotos de genoma. Então, o teste do pezinho vai chamar teste do DNAzinho, né? Teste do DNA. Porque eles estão fazendo um sequenciamento de todo o genoma. Todo o genoma. Já nasce, já tem. E aí, Luciana, a gente, né? Eu estava estudando esses dias um parecer até, não, na verdade, um livro, né? Sobre, não muito novo, assim. Ele já tinha até um tempo já. O pessoal dos Estados Unidos está um pouco à frente aí nessa... E lá, eles já abriram a discussão, assim, você nasce com o seu genoma todo sequenciado, né? E aí vem uma mutação lá em uma alteração para a doença de Huntington, né? Que é uma doença que você vai ter uma doença degenerativa de meia idade, né? Assim, beleza. E quando você for fazer um concurso público? Faz sentido. Será que eles vão analisar esses dados para te admitir ou não? Né? Ou assim... Vamos até brincar com isso, né? Sua filha arrumou um namorado. Você vai pedir os dados genômicos dele para decidir se... Estou falando até assim, tem doença recessiva. Sua filha pode ser portadora de um traço para anemia falciforme. Você vai se relacionar com uma pessoa que tem esse traço também. E aí existe uma discussão, né? Até que em alguns momentos, quando a gente começa a mergulhar nesse universo de possibilidades, até de eugenia. Poxa, a gente vai começar a selecionar, fazer fertilização, fazer seleção de embriões ali por características. Quais características? Qual que é o limite dessas características? Porque a gente já faz isso hoje, né? A gente já seleciona embrião em FIV para uma doença específica, até por genes relacionados ao câncer. Mas que outros traços que a gente vai, né? O autismo hoje é 1 para 36.
né? Se eu juntar 36 pessoas, uma vai ter autismo. A gente vai então, os autistas, a gente vai fazer seleção de embriões com traços para autismo, sendo que não necessariamente vai desenvolver pela genética. Bruno, é muito interessante. A gente começa, André, depois eu quero que você fale sobre isso também. Eu vou falar que eu adoro filme, né? A gente estava, antes de começar o podcast aqui, a gente estava falando do que a gente gosta de fazer, o que não gosta. E cada vez mais, assim, eu gosto de ser pontual no tipo de filme que a gente assiste. E tem muito filme hoje voltado para a genética, que já é filmes antigos. Eu vou citar 3 aqui, não lembro o nome, sou péssimo para lembrar nome. Mas tem um que é o que você falou, que num futuro não muito distante, as pessoas elas nascem de uma forma... É quase todo mundo que nasce por fertilização, porque ali você escolhe o gene que você quer no teu filho. Cor de cabelo, tamanho, elimina várias doenças. E as pessoas que nascem de fecundação natural, ou seja, que não foi geneticamente escolhido, elas são discriminadas. Então, essas pessoas elas não conseguem cargos de grande valor. Elas são faxineiras, elas têm um cargo menor na época. Então, a discriminação no futuro é pela sua carga genética. E o filme é que tem um rapaz que ele nasceu de uma forma natural e ele queria ser piloto de foguete e ele não podia por causa da genética dele. Então, você falou da discriminação por genética, já tem um filme que mostra isso. Um outro filme que eu assisti também, que existe uma dinastia que o imperador ele tinha vários clones dele. Então, tinha o clone mais velho, tinha o clone de meia idade, que era o que comandava, e tinha o clone mais novo, que ia aprendendo como é que era ser o... Isso ia mudando. E essa dinastia já tinha mais de 400 anos. Era o mesmo cara, só que ele ia ficando velho, aí pegava um clone mais novo, colocava aqui, ele ia ensinando o clone mais novo dele. Então, é um outro filme que também... que fala da parte genética. E um outro filme, mais um, aí chega de filme, né, que tem vários, que quando você tem um poder aquisitivo, você tinha um clone seu, porque aí, por exemplo, eu precisava de um transplante hepático. Eu ia lá, tinha uma pessoa, era eu, mas era um clone, eu preciso do fígado. Eu ia lá, tirava o fígado, isso, e implantava. Então, no mundo tudo é possível, né? Então, a gente começa a viajar com filme genética, dá nessas... Pois é, né? Tinha filme que era uma viagem Eu, Robô, né? E a Tesla tá aí com o robô que, se fosse uns anos atrás, ia ser uma viagem. Hoje a gente está evoluindo, Luciano. Daqui a pouco não vai ser complexo, né? Imprimir órgão. Imprimir órgão. O que já é feito em pesquisa, né? Vamos supor que eu estou investigando um paciente que eu acho que ele tem uma doença genética X. Esclerose tuberosa. Só que eu faço o teste que a gente, não sei se os termos germinativo e somático é comum pra gente, né? Mas eu faço o exame de sangue dele do corpo todo, eu não acho. Mas o paciente tem a lesão. Então, hoje em dia, o que é possível ser feito? Eu vejo na ressonância, ele tem lesão da doença. Eu pego uma célula de pele dele. Hoje a gente consegue rebobinar essa célula até ela ser uma célula tronco. E eu consigo transformar ela em um neurônio. E assim, sem fazer biópsia do cérebro, né? E isso não é filme de ficção, isso é feito constantemente em laboratório de pesquisa, constantemente, já é rotineiro. Então, né, por que não usar células de um corpo de uma pessoa, reverter e, né, diferenciar no órgão que eu estou precisando, né? Então, essa parte de regeneração aí de órgãos é algo que eu acredito que no futuro vai ser factível, né? É interessante. Muito legal. E é importante ver as implicações legais disso mesmo, né? Porque hoje em dia vai avançando, mas as leis e o que usar, quando usar, né? Uma das coisas também é em seguros, né? Seguros de vida, que o americano já coleta sangue antes de fazer o seguro. Eu não sei exatamente se vão todos os testes genéticos, mas fazem um monte de coisa e limita a entrada, preço. Lá tem uma legislação para segurar isso. Exato. Mas eu não sei até quando isso vai ser eficaz, né? E nesse contexto, achei legal, Luciano, essa questão de falar dos filmes. Que filme é ficção, né? E aí, até uma orientação para o pessoal que nos escuta aqui, que é importante, né? Porque eu imagino que vocês na oncologia também devam passar por situações, às vezes, de saia justa e complicações. Vou dar um exemplo, né?
deve até arrepiar a espinha do oncologista. Fosfetanolamida, né? Vocês devem até... Então, assim, é óbvio que é algo que não carece completamente de qualquer evidência que funciona, não estou errado, né? Sim. Então, assim, tem paciente que eventualmente chega, doutor, eu vi um vídeo de um médico no YouTube, no Facebook, que falou que isso funciona, que vai me curar do câncer, ou não quero mais fazer a químio. Vou usar essa medicação, ou vou usar um chá, vou fazer um tratamento, né, ali diferente. E o que é? A medicina está sendo invadida por fake news também. Hoje em dia, né, qualquer um que usa ali uma inteligência artificial consegue usar argumentos e convencer. E a gente tem que tomar cuidado com isso, com relação à genética também, né? Por isso, muito cuidado. Uma das coisas que a Oncolog fez e a gente está fazendo esses podcasts é justamente para a gente dar informação de qualidade e verdadeira, né? Porque realmente tem bastante. Eu escuto isso, você não é oncologista, mastologista também, hoje mesmo. Hoje chegou no consultório, doutor, minha tia, né, minha prima teve câncer, usou isso aqui, eu posso usar? São produtos naturais, né? Não vou citar nomes aqui, mas são produtos naturais. O que eu faço? Geralmente falo assim, não, pode usar, mas não deixe de fazer o tratamento convencional. Não deixe de fazer a sua quimioterapia que for indicada, não deixe de fazer a cirurgia, não deixe de fazer aí a radioterapia. André, eu queria que você falasse um pouquinho também sobre assim, as perspectivas das novas drogas oncológicas aí para tratamento de câncer de uma forma geral. O que você tem visto aí? O que pode mexer com o mercado a curto prazo, a longo prazo? O que você tem de novidades aí para trazer para o pessoal que está escutando a gente? Eu acho que os grandes avanços aí que vem se passando são essas drogas-alvos que passam pela genética, né? Acabam estudando alguma alteração no gene, que é o manual lá de instruções, ele está alterado, ou até na forma que ele transmite isso, né? E são drogas que vão atuar ali, inibir aquelas células. E aí a gente tem em vários tumores, né? Câncer de mama, pâncreas, etc. Outros, a gente falou um pouquinho, mas esses avanços na parte de fármaco genética, né, que tem se estudado algumas coisas nesse sentido, de drogas ou que não vão agir ou que precisariam de doses muito, muito maiores para isso. E o grande avanço é a imunoterapia nos últimos anos, o que surgiu, né, que ele faz o nosso organismo voltar a combater as células do câncer, porque o Bruno falou aqui no início, né, nossas instruções estão sempre sendo feitas, né? Ou seja, ele está falando da mama aqui, as células crescem tem esse mecanismo de controle, dali envelhece e vai trocando aquela célula. E em algum momento aquilo ali perde o controle e começa a crescer demais, o organismo vai lá e destrói, né? Sim. Mas isso... Quando não acontece isso, desenvolve o câncer. E aí o grande avanço foi na imunoterapia mesmo, de fazer o nosso organismo voltar a lutar. Eu estou tendo problema com a imunoterapia, viu, André? Porque geralmente os medicamentos hoje da oncologia, só para vocês entenderem, está tendo uma eficácia muito grande. A maior parte das pacientes que eu encaminho para fazer a quimioterapia, depois não tem tumor mais. Tem que marcar. Eu estou tendo dificuldade, vai operar e hoje mesmo eu pedi para fazer uma marcação. Era um tumor de quase 5 centímetros quando começou a fazer o tratamento e praticamente teve resposta total. Aí a doutora que faz a marcação antes da cirurgia, mas não tem tumor mais. Eu falei assim, glória a Deus que não tem tumor mais. Mas dá um jeito de marcar para mim que eu preciso operar. Exatamente. Acho alguma coisa, eu tenho que operar. Isso é interessante, né? Porque o pessoal que está assistindo aí, antes a gente fazia no câncer de mama a cirurgia e seguia para o tratamento de quimioterapia para aumentar aí a eficácia, evitar recaída. Hoje é o contrário, e a gente vai fazer esse teste aí que a gente chama ao vivo, né? Porque você vai ver no final do tratamento se sumiu ou não sumiu. Sim.
e que o cirurgião vai atuar e muitas vezes não encontra nada. Isso é interessante. Hoje, Bruno, assim, isso é real também. O triplo negativo, para a gente sair um pouquinho, né, do contexto da genética, mas são de marcadores aí da imunohistoquímica. Esse tumor, praticamente, ele responde quase 100%. E tem um trabalho que ainda não saiu, né, é um paper que ainda não terminou, mas tem 2 grupos de mulheres que estão fazendo controle. Um grupo que fez a quimioterapia, sumiu totalmente o tumor, ela fez a cirurgia e fez radioterapia e está em seguimento. O outro grupo também sumiu totalmente o tumor com a quimioterapia, fez só radioterapia e está acompanhando. E já tem 3 anos esse acompanhamento, acho que encerra no final do ano que vem o trabalho. Até agora o resultado é o mesmo. Ou seja, daqui a um pouco eu vou ficar desempregado como cirurgião, não vai existir mais cirurgia para câncer de mama. E é um fato, porque as drogas elas estão ficando mais eficazes, estão ficando muito específicas. Então, a imunoterapia, ela age diretamente e diminui o efeito colateral, né, André? Ela vai agir diretamente naquela célula cancerígena. E com o advento, eu falo assim, eu vejo, eu sou muito grato. Eu acho que o mundo, ele tem passado por um processo de conhecimento, de novas tecnologias muito rápido. Antes demorava 10, 20 anos para você ter uma tecnologia nova. Hoje não existe isso. E agora a gente está no boom da inteligência artificial. Eu acho que a inteligência artificial, junto com a genética, vai ser assim o novo boom dentro da medicina. Não vou falar a longo prazo, não. Hoje, o que você acha disso aí, da genética e inteligência artificial? Luciano, eu acho que a gente teve uma confluência aí, porque eu vou fazer até uma pós nesse assunto lá em São Paulo, né? Porque que legal. É a realidade, né? Eu vou dar um exemplo até corriqueiro, né? Tem um aplicativo, né? Vou falar o nome, senão o pessoal vai testar em casa, né? Com o filho, com o vizinho. Tem um aplicativo que eu tiro uma foto do paciente lá, da criança. Não estou fugindo também do contexto da oncologia. É uma inteligência artificial que ele vai medir o rosto, fazer uma biometria facial e comparar com um banco de dados com pacientes com doenças raras. Interessante. Eu tenho feito diagnóstico com esse aplicativo. Certo? Nós vamos fazer um evento com um pediatra lá de Mendoza, lá na universidade, para falar. É uma inteligência artificial, né? Completamente acessível. Eu já liberei paciente para fazer cirurgia ortopédica baseada. Claro que, né, tem que ter uma coerência ali dentro daquilo tudo e precisa confirmar com o laboratório. Mas isso é algo que a gente não tinha acesso antigamente, né? Hoje eu lanço sintomas de um paciente num banco de dados e ele me sugere linhas, diagnósticos, né? Então, é uma habilidade, eu insisto com os residentes, né, lá na universidade. Lidar com a inteligência artificial é uma habilidade necessária para o médico moderno. Quem não lidar com isso minimamente vai ter dificuldade, porque inclusive, né, os próprios, né, eventualmente os tratamentos, eles vão exigir esses ajustes e lidar com esse tipo de tecnologia. Sim. Então, eu acredito muito que, né, esse é um horizonte, inclusive, Luciano, que, né, que eu estou querendo fazer um trabalho, já estou em conversa com o pessoal de algumas APAES, para a gente fazer diagnóstico remoto usando isso, né? Criança que eventualmente está na APAE já há 5, 10, 15 anos esperando para ter um norte e um diagnóstico, e uma fotografia eu posso, obviamente, não dar o diagnóstico, né? Mas saber o que está acontecendo e direcionar e ser preciso naquilo, né? Isso é uma revolução dentro da medicina. E mudando um pouco, voltando para a parte de câncer, e você falou um pouco de criança, dessas alterações aí, das síndromes genéticas. Como que as mulheres, principalmente com câncer de mama, podem lidar com isso com relação às suas filhas, seus filhos, no momento de fazer testes, a implicação, porque muitas vezes também todo mundo acha que é fácil, né? Vai lá e faz o teste, mas aquilo ali tem uma implicação para aquela mulher. Por exemplo, uma menina de, 12 anos fazer um teste. A vida inteira vai estar estigmatizada. Assim, qual é o momento para isso, né? Isso aí. Legal. Eu atendi uma paciente, eu sou preceptor da pediatria lá no nosso hospital universitário aqui em Cuiabá. E aí,
como preceptora, a residente atendeu uma paciente de 46 anos com câncer de mama, exatamente, tinha uma filha de 10 anos. E aí, eu até brinquei com ela, falei assim, me dê limões, eu faço uma limonada. Então, se a senhora achou que não ia ter pediatria aqui, nós vamos ter. Então, vamos pensar na situação hipotética. A paciente fez o exame e veio alterado BRCA1, né? E aí, imediatamente, e isso é corriqueiro no consultório, uma situação, problema verídica. Imediatamente a mãe fala, eu quero testar a minha filha. Eu dei a opção para ela, doutora, a senhora pede o exame para a filha ou não? Você tem essas opções. Aí ela titubeou, eu falei assim, a mãe começou a chorar. Ela quer muito fazer o exame. Eu vou pedir. Pediu. Falei, tudo bem, resultado positivo, a filha também tem. Agora ela está aqui na sua frente, passa essa notícia para ela. Então, você tem um diagnóstico de uma doença, que você vai ter câncer, né? Aí eu falei assim, bom, essa menina foi lá para a Chapada ali e pulou do portão do inferno, porque acabou com a vida dela. Você criou um caos psicológico ali, a despeito que, né, você não vai tomar conduta, né? O nome da doença é síndrome de predisposição ao câncer, não é síndrome de sentença ao câncer. Eu já tive um paciente de 80 anos, a gente deu alta da USP, porque o paciente nunca tinha tido nada, né? E já tinha passado até da faixa do protocolo de acompanhamento, né? Então, assim, a gente só testa criança para genes que dá câncer em criança. Isso aí. Afinal, isso faz sentido. Tem como uma menina de 10 anos fazer mamografia, o mastologista, doutor Luciano? Tem jeito? Não tem como. Não tem como. Poxa. É isso aí. Essa pergunta que o André fez, ela é fantástica, que você está respondendo. É isso aí. E é a realidade, porque a mãe está ansiosa, porque teve o câncer e fez lá, testou e deu positivo BRCA1, BRCA2, e ela quer saber se a filha tem essa predisposição. Então, assim, além de eu deixar a mãe ansiosa, pode ser que ela faça o teste de negativo, talvez diminua a ansiedade, mas eu posso aumentar a ansiedade da mãe e ainda colocar a ansiedade na criança, sendo que nós não vamos tratar, né? Então, assim, qual que é o limite? Assim, chegou para você, que você ainda é preceptor da pediatria, qual que é o limite? Quem deve fazer teste genético e quem não deve fazer? Eu vou só interromper um pouquinho, nós falamos bastante de teste. O que é esse teste? Como é que é? Gente, nós estamos falando de teste, né? Como é que faz esse teste? Na oncologia, vocês estão habituados a pedir exames da peça do tumor, né? Então, as pacientes às vezes têm que fazer os corres ali, achar bloco, peça para fazer a investigação. Aqui na genética a gente testa o sangue da paciente ou até a amostra de swab, que é um cotonete que a paciente pode passar, pode coletar em casa esse swab, né? Por quê? Igual eu brinco, a gente está procurando defeito de fábrica. Então, né, eu posso procurar nas células do corpo todo o que eu vou encontrar. Não precisa ser do tumor. E é um exame que vai para um laboratório de uma complexidade um pouco maior, né? Em geral, esses laboratórios estão no Sudeste, em Brasília ou no Sul do país. A gente não tem um laboratório que faz esse exame aqui no Mato Grosso ainda. Então, é tudo encaminhado para fora, né? E aí, com relação a esse limite, eu vou fazer um exame genético de um paciente, de um filho de uma paciente, ela está grávida, né? Ele vai nascer, e junto com o teste do pezinho, eu vou coletar teste genético, que é a síndrome de Li-Fraumeni, da carcinoma adrenocortical em recém-nascido, né? Então, imediatamente vai ser coletado. Isso é uma situação de exceção, né? É o que você falou, tem que tratar. Tem que tratar. Esse tipo de alteração. Isso né? Situação atípica. Agora, a grande maioria dos genes, incluindo, né, o gene BRCA1, os BRCA1 e BRCA2, né, que são os mais implicados em mama e ovário, a gente... Para ter uma ideia, né, Luciano? O protocolo, ele fala que com 18 anos a paciente pode começar a fazer o exame da mama, a palpação. Mas fazer exame de imagem, né, segundo o NCCN, que é o protocolo que a gente segue americano, a partir dos 25 anos de idade. Então, ainda existe um limbo ainda. E aí, o que eu falo? A criança vai crescer, vai fazer 18 anos, vai atingir maturidade. Se eu não sentir que aquela paciente, aquela mulher de 18 anos ainda é madura, mesmo assim, não vai fazer. Quando a gente tiver maturidade, ela se sentir segura para lidar com um diagnóstico desse, que não é fácil, ela vai decidir se ela vai querer fazer ou não. Eu não posso sair enfiando cotonete na boca de ninguém.
de maneira arbitrária, né? Ou catando sangue. Não. O paciente vai decidir se vai fazer ou não. Por quê? Nesse intervalo de tempo, a vida dela não vai estar em risco, não existe, pelo menos a gente não conhece a associação com tumores de mama. Até o tecido mamário ainda em crianças nem está desenvolvido, né? O ovariano também está todo suprimido ainda. Então, no caso curioso até, eu diagnostiquei BRCA1 em um menino também. Que é uma pergunta interessante também. Homem tem mama, doutor Luciano? Tem. Homem tem mama. Então pode ter câncer de mama. Pode ter. Então esse menininho veio para mim por um outro motivo, né? Ele tinha microcefalia, eu estava investigando com o exame genético que investiga tudo e veio lá. Falei assim, foi um achado incidental, que pode acontecer. A gente é preparado para lidar com isso também. Calmei os pais, né? Esse menino vai começar a fazer exame de PSA com 40 anos de idade. Então, isso vai ficar em beck ali. Sim, né? Então, a gente acolhe, tranquiliza, quando é assim. A família entendeu, ficaram tranquilos. Na idade certa, vai começar a fazer o exame. E hoje, assim, eu vou levantar uma polêmica aqui, André. Isso já começa com você, viu? Digamos que a gente tem uma paciente de 35 anos, tem um histórico familiar importante, passou com o Bruno, e o Bruno identificou que ela tem alteração aí do BRCA1. Vamos complicar mais não, BRCA1. Qual que seria, assim, como é que seria a abordagem dessa paciente? Como é que a gente... Ela fez o teste sem ter ela tinha histórico familiar, falou, não, eu quero fazer. Mas ela não tinha, né? Não tinha câncer. Ela está sem câncer, 35 anos, tem uma mutação genética e ela está indecisa, ela não sabe o que faz da vida com esse teste genético. O que a gente faz com essa paciente? Eu acho que a gente hoje tem o privilégio de ter o Bruno com a gente. A gente manda ela para o Bruno, fala assim, deixa ele resolver, né? Eu acho que é importante, assim, a gente está falando de teste BRCA, quando a gente faz os testes genéticos, né, a gente pode encontrar alterações, que são essas alterações que predispõem, ou pode levar ao câncer. Tudo isso a gente está falando pode, porque apesar de aumentar o risco em relação a uma pessoa que não tem alteração no teste, não significa que há uma sentença de morte, sentença de que vai ter o câncer. E o Bruno deu um exemplo bem interessante desse paciente de 80 anos que tinha uma alteração que predispunha ao câncer, ou seja, tinha um risco muito maior que os outros, mas não desenvolveu. Porque o ambiente acaba, alguma coisa no organismo dele, na maneira de vida, estilo de vida, bloqueando aquilo ali, ou não deixando aquele gene se manifestar, né? Então, assim, hoje, eu acho que eu vou passar para o Bruno, porque realmente tem um monte de, a partir de 30 anos, tudo vai ter uma série de orientações, tanto para ela, familiares, de realização de exames. Acho que aí eu vou jogar a bola pro Bruno aí. Para o Bruno responder isso aí pra gente. Vamos ser um pouco mais dramático, Luciano. Vamos pegar uma mulher aqui. Um caso real, mais dramático ainda. Mulher jovem de 24 anos, com câncer de mama. Melhorou mais. Não, ela tem câncer. Teve câncer. Teve. Mas vai enquadrar. Teve câncer de mama. Gene TP53. Lifraumene, né? E aí, recomendação, mastectomia, né? Bilateral, redutora de risco. E aí, essa paciente chegou para mim, eu estava discutindo, né, com ela ali, as indicações e tal, ela virou, e aí eu falei assim, olha, a cirurgia, ela não é uma obrigação, né? Seu cirurgião não vai correr atrás de você com um bisturi, dá seu peito aqui, não vai acontecer isso. E aí a gente foi conversando, ela falou assim, doutor, é o seguinte, eu tenho 24 anos, eu quero engravidar e eu quero amamentar. Era um desejo dela amamentar, né? Então, assim, ela não vai operar. Eu falei assim, então calma, então não vai operar. Né? Vai tratar o tumor, fazer a cirurgia ali, né, conservadora, local, contigo. Mas não vai fazer bilateral, porque ela quer ter a sensação de amamentar. Eu não posso privar uma mulher disso, né? E aí, essa paciente não foi para mastectomia, né? Então, eventualmente, e a gente tem outra questão também, né, Luciano? BRCA1, que foi o teu exemplo, a paciente que não teve câncer, 35 anos. Se eu fizer a mastectomia, né, a mama, ela pode ser substituída pela prótese, pode ter as consequências, depois eu queria até que você falasse um pouquinho do lado, porque eu fico advogando a cirurgia. Tem o teu lado. Mas ela pode colocar a prótese ali, vamos supor que deu tudo certo, não teve nenhuma complicação, beleza.
Agora o ovário, essa paciente está vivendo bem tranquila e feliz, menstruando, né? Tirou o ovário meio-dia. Meio-dia 1 ela está menopausada e infértil. Ou seja, isso precisa de ser planejado, né? Sim. E numa idade adequada. Então, doutor, eu não sou desapegado, eu não ligo para esse negócio de menopausa, né? Vamos puxar um pouquinho para 37 ali. Congelou o óvulo, preservou fertilidade, mas não liga para... Então, bom, faz a oforectomia, né? Então, eu acho que é discutido individualmente, as idades giram em torno de 35 a 40 anos para, né, mastectomia e um pouquinho mais tarde, depende do gene, se é o BRCA1 ou 2, eu não lembro de qual que tem um que é mais tarde e outro um pouquinho mais cedo, eu acho que o 2 tem mais associação com o ovário, eu não vou ficar chutando porque eu tenho que olhar no guideline. O 2 é com ovário, mas o 1 é mais... Então aí a gente tem que discutir essa questão do time. Eu já tive paciente, né, que teve câncer de mama e já estava usando, né, já estava usando tamoxifeno, parou de menstruar, falou assim, isso aqui eu já estou com sintoma, já tira fora. Vamos, tira, né? Já estava ali. Então, eu acho que é uma discussão conjunta. Vira e mexe, a gente troca o WhatsApp, né? O bom da gente estar na clínica juntos é que a gente bate um papo. E é individualizado mesmo. Eu lembro dessa bola, Bruno, porque é sempre a gente vai o assunto cai nisso, né? Quando tem a indicação e o que fazer quando você tem aí uma alteração genética. Mas você já deixou bem claro aqui da importância, primeiro, da gente colocar um limite de idade. Fala, olha, a gente pode fazer alguma coisa a partir dos 35 anos. Você fez um diagnóstico com 25, fez com 28, então você vai ter um tempo para você pensar o que você vai decidir da sua vida. Segunda situação que eu acho que é importante, a gente colocar os prós e os contras. Né? Hoje, quando a gente fala de tratamento de paciente que tem mutação genética para câncer de mama, a gente tem 3 alternativas. Uma delas é não fazer nada e fazer um segmento mais precoce a cada 6 meses, a cada 4 meses, com exame complementar. Isso é uma alternativa. Outra alternativa é você tentar fazer um bloqueio hormonal, usar o tamoxifeno aí também de uma forma preventiva, né? Mas por 5 anos e você estender um pouco mais esse tempo aí de fazer adenomastectomia. E a terceira alternativa realmente é a adenomastectomia redutora de risco. E antigamente a gente chamava essa adenomastectomia de adenomastectomia profilática. E não é profilática. Não é. Porque você não tira... Te deu processo. Você não tira tudo, não tira todo o tecido mamário. O André conhece, a gente tem uma conhecida aqui, que é enfermeira, né? E não vamos falar nomes, mas ela fez o teste genético, veio alterado o BRCA1, se eu não me engano. Ela fez a adenomastectomia, teve câncer de mama depois. Então, assim, eu deixo bem claro, eu acho que nós aqui, o André também faz isso, a gente fala assim, olha, eu vou te colocar as possibilidades. Não existe melhor ou pior. Eu falo, medicina não existe sempre ou nunca. Falo, olha, você quer fazer a adenomastectomia, é a mais segura para você reduzir o seu risco para ter câncer de mama. Mas você pode ter rejeição à prótese, a sua mama, a sensibilidade não vai ser a mesma mais, você não vai amamentar mais, a estética não é a mesma, você acredita que vai tirar a mama, a estética de uma mulher que tira toda a mama com aquela mulher que tem mama ainda e coloca prótese é diferente. Então não adianta eu olhar uma mama que tem mama mais prótese, achar que vai ficar igual. E ao mesmo tempo de não fazer nada, eu tenho um risco maior de você ter um câncer de mama. Agora a escolha eu deixo sempre para ela, viu, André? Tem que ser. Eu sempre deixo, o paciente decide. Tem que ser, sempre ele... Sim, o paciente sempre pergunta a sua opinião, mas isso na verdade, é compartilhado, né? A gente não tem como decidir, porque são todos esses fatores, idade, alimentação, risco, e assim vai, né? Então, é complexo. E cada a cabeça funciona de uma forma. Às vezes, o que é melhor para mim não é melhor para o Bruno, não é melhor para você. A gente tem uma forma de pensar. É lógico que você procura o melhor. Você sempre fala, olha, para mim o melhor seria esse. Mas... se a pessoa pensa diferente, eu só puxo novamente para a discussão quando ela vai para uma situação totalmente diferente daquilo que a ciência mostra para a gente, que a gente volta de novo aos alternativos, né? Então, quando vai muito para o alternativo, eu não fecho a porta do alternativo, mas eu peço para voltar de novo, falo assim, olha, vamos fazer o seguinte, faz o alternativo, mas vamos voltar aqui de novo e vamos fazer isso aqui, vamos fazer os dois, vai dar certo, vai dar melhor ainda.
Bruno, tem algumas outras cânceres que são indicados os testes, né? Que câncer você, no dia a dia, recomenda de um modo geral? Por exemplo, pâncreas, cada vez mais se solicita, se indica, né, que se faça o teste familiar ou de vias biliares na família, ou primeiro, obviamente, no paciente, mas depois, se necessário, na família, pelo risco aumentado, né? Mama, a gente já sabe e falou bastante disso, né, geralmente alguns casos familiares, você pode especificar mais. Que outros tumores você orientaria aí para quem está assistindo de alguma forma procurar assistência, procurar um geneticista para conversar sobre isso? Legal. Perfeito. Vamos lá, de forma geral, câncer infantil, né? Ele tem que, tirando os cânceres hematológicos, né? A gente não tem, é um dado até interessante, né? A gente não tem muitas síndromes conhecidas de predisposição ao câncer hematológico, né? São umas bem pontuais. Tem a síndrome de Down com as leucemias, tem algumas coisas bem pontuais, mas tumor sólido pediátrico é importante avaliar. Mama ovário, né? A gente não pode esquecer que, a gente brincou, o homem tem mama, o homem não tem ovário, mas tem próstata. Então, o câncer de próstata abaixo dos 50 anos é um critério isolado para a gente também testar. O câncer de intestino, né? Que cada vez mais também, eu acho que o volume de vocês de câncer coloretal, né, na oncologia deve ser alto, é importante de testar, bem como o de estômago em idade precoce, a gente tem o gene CDH1, que é importante nesse contexto, né, a gente tem os outros mais atípicos, né, os endocrinológicos, né, o próprio sarcoma em idade muito jovem, eventualmente a gente tem que pensar em Lifraumene. Então, André, eu prefiro pensar no seguinte, não discriminando quem tem mais de 50, mas o câncer abaixo dos 50 anos tem que a gente ficar com a pulga atrás da orelha, né? Né, quando eu tenho um componente familiar importante, né? Isso. Eu tenho mais ali 2, 3 casos, mesmo que não pareça ter muita conexão, né? Mas a gente tem síndromes ali que conectam tumores que parecem não ter nada a ver, né? Uhum. Então eu ficaria com isso em mente. E aí vou voltar agora a discussão disso, que às vezes geralmente o Luciano, o mastologista, encaminha para tratar o paciente. Nesse meio tempo ele começa um tratamento quimioterápico, aí sai um resultado de genética, e aí ele vai para o Luciano de volta, quero tirar tudo. Enfim, tem risco, tem tudo. E aí, como é que maneja esse bate-bola? Porque eu sei que vai pro Bruno e volta para mim nervosa a paciente, e a gente fica nessa discussão. Eu estou com a paciente assim, tem uns 2, 3 meses, André, que aconteceu isso. Ela fez a quimionel, fez o quadrante, era até uma paciente de um outro mastologista lá da nossa clínica, e ela porque quis fazer o teste genético. Eu quero fazer, e não tinha, assim, aparentemente não tinha um histórico familiar importante. Falei, você quer fazer? Faz. Então, foi para o Bruno fez o mapeamento genético, veio positivo, não lembro qual gene que veio positivo, e ela veio no consultório e passou por aquilo que a gente acabou de falar. Eu coloquei o pró e o contra para ela, falei, olha, vantagem, desvantagem, isso antes de fazer radioterapia. Ela, doutor, mas se eu for tirar na mama, eu quero fazer antes de fazer radioterapia. Eu falei assim, faz sentido, porque o resultado estético é melhor mesmo fazer antes. Resumindo, ela optou por fazer a adenomastectomia bilateral e colocação de prótese. E como eu vi que já era um caso meio arrastado, uma paciente com um nível de exigência muito alto, eu falei, olha, vamos chamar um cirurgião plástico para acompanhar, para fazer a parte de reconstrução. Ela estava extremamente descontente com o resultado estético depois. Então, assim, são situações que você tem que abordar antes. Ela tem que entender que isso poderia acontecer, e poderia acontecer dela ficar sem as 2 mamas. Eu fui claro, mas mesmo assim depois ainda não reclama de nós, a reclamação era em relação à parte estética, mas eu percebo que toda a informação que você dá antes de acontecer o fato, ela entende como explicação. Se você começa a explicar depois e você não explicou, ela fala que é desculpa. Fala, mas você devia ter me avisado. Mas foi avisado. Então, assim, como a gente volta, não existe nada perfeito.
paciente nosso, André. Nessa mesma situação aí, ó. Fez o tratamento, fez o teste genético depois. Sim. E no meio do percurso a gente, né, falou assim, então agora quer fazer? Vamos fazer. E assim foi. E a gente explica exaustivamente, né, assim, que vai poder trazer esse benefício às custas disso, né? Igual a questão que eu acho, assim, o ovário também é muito crítico, né? Sim, o paciente, o ovário é uma glândula muito importante e os pacientes já querem remover. Eu tive um caso, Luciano, curioso. O paciente chegou para mim com teste genético normal. Ela desabou e chorar. Aí eu falei, mulher, como assim? Como assim? Eu teria comprado uma picanha, um churrasco, foguete, né? Ela, mas eu quero muito fazer a minha cirurgia da mama. Aí eu falei, vamos fingir que o seu exame veio normal, veio alterado? Beleza, tá alterado. A senhora tirou a mama. Te pergunto uma coisa, e o pâncreas? Vai tirar para pôr silicone no lugar do pâncreas? Será que o silicone vai produzir insulina, enzima digestiva? Eu falei, olha, não tem jeito, e o gene está lá no pâncreas alterado também, ou seja, ter a doença não é um negócio bom. Não é alguns pacientes, assim, o que eu tenho trabalhado, assim, não é uma vantagem ter a mutação, que é um ticket, né? Agora eu posso chegar no Luciano e exigir a minha cirurgia porque meu exame veio alterado. Isso aí. Não é um ticket cirurgia. Isso é uma doença grave, a doença é tão ruim, mas a doença é tão ruim que vale a pena tirar a mama, te mutilar. Não é uma espinha. Você está tirando uma massa gigantesca, um tecido saudável, tirando. Então, assim, é tão ruim que para isso vale a pena, né? Aí ela foi acalmando, falou assim, é mesmo, né? Mas assim, né? Eu falei assim, sim, comemore, né? E outra coisa, né? Eu tenho 2 filhos. Bem, o que eu tenho de mais precioso? Minha esposa e meus filhos. E assim, se está no meu corpo, pode estar neles. Então, assim, é outro argumento que eu levei. Então, é claro, se a paciente tem, a gente lida com isso com o maior carinho do mundo e toma as melhores decisões, mas a paciente, eu sempre falo isso antes de pedir o exame, eu falo, não ache que isso aqui é um prêmio ou um brinde que vai te transformar na Angelina Jolie. Não é isso. Né? Interessante. E essa questão que o Luciano tinha falado do paciente que faz durante o tratamento, muitas vezes, né, os testes são limitados pelo custo, né, que a maioria é particular, que aí o paciente muitas vezes aguarda um pouco para fazer, ou não tem condição, ou espera. E quando é coberto pelo plano, muitas vezes é um trâmite burocrático muito grande. Então, isso muitas vezes limita realmente o acesso, e que teoricamente se discute muito em congresso isso, em pâncreas, por exemplo, fazer todo mundo, independente de ter família ou não, mama, alguns já fazem para tudo e tem estatística maior de qual que é a porcentagem na população, então acho que isso é muito acesso mesmo, né? Você já percebeu que todo assunto, quando ele é bom, o tempo passa rápido? Né? Você já viu aqui. Né? A gente já estamos aqui na reta final do nosso podcast aqui. Eu acho que a gente tem tanto assunto para conversar com o Bruno aqui, mas eu acho que está na hora da gente, né, dar uma pausazinha, a gente dar uma refrescada. Mas acho que esse assunto ele não está esgotado. Acho que a gente tem muita coisa para vai ter que voltar, ainda, né? Mas o que você acha aí, André, nas considerações finais aí da oncologia e a genética? Eu acho que é um dos grandes avanços. A gente não vive mais sem a genética. E só tende a trazer informações importantes, tanto para a prevenção, para o tratamento, né? E eu acho que foi muito produtivo e queria agradecer o Bruno por ter vindo aqui e realmente dado essas informações. Ele está no corpo clínico da Oncolog e para nós realmente é uma honra ter aí o geneticista, para que hoje, vamos lá, em 2025, janeiro, nós temos 2 geneticistas no estado de Mato Grosso, uma especialidade rara e que traz informações assim na oncologia que são preciosas, e a gente realmente tem essa honra de ter você aí na equipe, poder trazer para os nossos pacientes e para todo mundo
esse papel. E o bom também, né, André, a gente aqui no Mato Grosso, né, a gente não perde nada aí para qualquer clínica do Brasil aí quando a gente fala de diagnóstico e tratamento de câncer de mama, né? Hoje a gente tem um corpo clínico assim muito grande. É uma honra mesmo, né? O Bruno, além de ser uma pessoa extremamente qualificada, né? De bom trato também, uma pessoa fácil de estar lidando. E eu estou muito feliz, Bruno. E obrigado mesmo por você ter vindo aqui, participado com a gente, esclarecido muita coisa. Inclusive, eu mesmo aprendi bastante com você hoje aqui. Quero realmente agradecer e quero que você faça as considerações finais aí, para a gente encerrar. Eu agradeço muito, né? Eu cheguei aqui no Mato Grosso ainda meio perdido. O André, eu falo que e o corpo todo da Oncolog me abraçaram ali na equipe, né? E foi muito bom, sempre desde o começo, a oportunidade de fazer meu trabalho aqui, que no final o que a gente quer é que o paciente se dê bem no final da história, né? Isso aí. E que as coisas fluam bem. E o que eu acho que é mais importante é esse momento que a gente está tendo aqui, que é uma gravação de um reflexo do que acontece no dia a dia, né? Com muita frequência a gente troca mensagens, os pacientes que a gente cuida, existe esse zelo de preocupação, né? De entender ali tudo o que está acontecendo, a medicina, mais do que nunca, né, não é feita de uma área só, de um conhecimento só, né? Essa mistura que faz bem para todo mundo, e é um prazer enorme estar aí na equipe. Perfeito, obrigado Bruno, André. E se fez sentido para você, quero que você comece a seguir o canal, compartilhe, mande essas informações para mais pessoas, que da mesma forma que transformou sua vida, pode transformar a vida de outras pessoas. Então, e não percam, vamos aguardar o próximo episódio aí do podcast da Oncolog.